Estamos iniciando mais um Launecast e desta vez vamos conversar com um amigo de vocês da região dos parques, vocês do Alto do Turu, vocês de São José de Ribamar vão conhecer mais um pouco do amigo de vocês, James Gualhardo. Mas antes de começar essa conversa, esse bate-papo, eu quero te convidar a compartilhar esse conteúdo. Hoje nós iremos tratar sobre vários pontos aqui, mas compartilha com alguém que quer conhecer ainda mais o James Gualhardo, alguém que quer se aprofundar na história dele. Compartilhe esse vídeo e aproveite, se inscreva em nosso canal. James Gualhardo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Launecast. Quero te dizer que você é muito bem-vindo aqui, já é um amigo de coração, de longas datas, e hoje eu vou aproveitar também para te conhecer um pouco mais. Mas vamos começar por sua história. Sim. Eu quero saber, antes de tudo, antes de se tornar James Gualhardo, o cara que revolucionou toda uma região, o cara que fez zoada ali no ouvido de vários prefeitos, atrás de soluções para os problemas, as problemáticas daquele bairro ou daqueles bairros, de toda aquela região. Antes de tudo isso, onde foi que você começou a sua vida? Onde você nasceu? De onde você vem? De onde vem o James Gualhardo? Thiago, primeiramente quero te agradecer, né? O espaço, agradecer a todos que estão aí do outro lado da telinha. E como você já fez o contato aí, pedir para todos puderem compartilhar nosso conteúdo, né? E nos acompanhar pelas redes sociais. E estamos dispostos a somar com a sociedade, com a comunidade. E o que nós já vemos fazendo durante todo esse tempo, que a gente ainda vai falar um pouco mais à frente, estamos sempre dispostos e disponíveis, né, ao lado do povo. O James Gualhardo começou a sua vida, né, no bairro do Monte Castelo, em São Luís. Sou de uma família disfuncional, uma família separada. Meus pais foram separados no começo do casamento deles. Minha mãe, moradora hoje do Paço do Lumiar, e meu pai, morador de São José de Ribamar. Mas nossas vidas começou no bairro do Monte Castelo. Nós ficamos lá até por volta da década de 90. Com a separação dos meus pais, eles trabalhavam, eram muito jovens, e aí os dois trabalhavam e não tinham tempo de ficar comigo, né? E aí eu fui morar com minha avó, que é também minha segunda mãe, minha avó paterna, que é a Dona Maria do Socorro. E aí, com o decorrer do tempo, nós nos mudamos do Monte Castelo para o bairro do Alto do Turu. Lá na década de 90, eu brinco muito, né, que quando a gente chegou lá era só mato. E de fato, realmente era só mato. O conjunto Parque Vitória, que é um conjunto da Caixa Econômica, na época tinham várias construções assim, surgindo, né, na Grande São Luís, como Lima Verde, outros dessa mesma proporção. E aí o Parque Vitória ainda não era nem asfaltado, né, era pouco habitado, e nós fomos morar ali num sítio dos meus bisavós, né, conhecido Seu Camarão e a Dona Cota, minha bisavó. Pouco tempo depois ela veio a falecer, né, de um CA, infelizmente, deixou muita saudade para nossa família, e ficou o Seu Camarão, que era muito conhecido no Alto do Turu, um comerciante que veio do interior do estado, especialmente de Viana, e se mudou com seus filhos, que eu considero os meus tios, né, são 8, né, para o bairro do Desterro, ali em frente ao Mercado do Peixe. Ele era um comerciante, e aí começou a vida dele aqui, nesse espaço, ali no centro de São Luís. E aí, após virar idoso, minha avó Cota tinha muito amor por bichos, né? E aí ela quis se mudar para uma área que ela conseguisse criar os bichos dela. E aí ela achou esse sítio ali no bairro do Alto do Turu, e o meu bisavô acabou fazendo a compra daquele local, e aí ela se sentia muito feliz ali naquele espaço, né? Um sítio muito bonito, bem conhecido ali. Quem são os moradores antigos, muito antigos, ainda conseguem se lembrar
de vez em quando para matar a saudade daquele espaço, porque ali eu estava na minha fase de criança para adolescente, e aí a gente tem algumas memórias que acabam criando muita saudade, né? Que foi tempos muito alegres, onde as crianças elas podiam sair a qualquer hora, voltar a qualquer hora, brincar muito. E aí a gente ficou naquele período ali, e aí eu costumo ir no Google Maps, né, com aquelas imagens daquele tempo, que a gente ainda consegue captar algumas imagens do sítio como era. E hoje, com o crescimento daquele espaço, um empresário de construção civil construiu 37 casas dentro do sítio que era nosso, né, da nossa família. E acaba a gente, hoje quando eu passo lá, que eu ainda tenho muito costume de passar por ali, porque eu falo muito com os vizinhos, né, a Kátia, o Agnello, né, o Thalisson, tem algumas pessoas que são pessoas que me lembram daquela época, né? Então, a esposa do Agnello, que é a Ângela. Então, tem muita gente ali que eu conheço, ainda tenho um convívio até hoje. Me olharam criança, pessoas que ajudaram na formação do James Gualhardo que é hoje, né? Sim. Que não é só a família que faz, mas os amigos, as experiências que nós vamos adquirindo com o decorrer da vida. Essas pessoas também contribuem muito e contribuíram, ainda contribuem hoje, porque a gente ainda tem um vínculo muito forte pela questão do trabalho comunitário dentro daquelas comunidades. Falando de comunidade, tu mesmo citou sobre comunidade, e toda essa tua história formou quem tu é hoje, mas de onde surgiu essa vontade de transformação, de mudança ali naquela região? Eu acompanho teu Instagram há muito tempo, e quem acompanha teu Instagram sabe que tu já havia muito tempo lutando pela transformação, pela mudança e tentar trazer melhorias, como você já conseguiu em alguns pontos daqueles bairros. Sim. Agora, me conta, quando surgiu essa vontade, esse desejo de mudança para aqueles bairros daquela região? Para te responder isso, eu tenho que voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre a nossa vida ali. Meu pai, quando se mudou no Parque Vitória, muitos deles conhecem, nossa família, no caso especialmente ele e a esposa dele, que ele teve uma outra família, né, a Ledma, casado com a Ledma, e ele é pai de meus dois irmãos, o Adriano e a Letícia. No começo, que era só o casal, eles montaram um negócio que era um posto telefônico. A pessoa ligava para lá, né? E eu, quando criança, tinha que pegar uma bicicleta e ir numa localidade que a pessoa ligava do interior, ela passava o endereço, eu ia de bicicleta na casa da pessoa, chamar, e a pessoa retornava no posto telefônico para poder ligar para o interior. Hoje a gente tem o celular aqui na palma da nossa mão e nós podemos ligar a qualquer momento. Sim. Mas na época que a gente se mudou, era bem lá atrás, na década de 90, bem no comecinho, as pessoas tinham que fazer esse... E isso foi meu primeiro trabalho, eu me considero que foi meu primeiro trabalho dentro da comunidade do Parque Vitória. Então sempre foi servindo as pessoas e criando um vínculo de amizade, que hoje eu ando no Parque Vitória, né? Eu não me vejo como político, eu me vejo como morador, como uma pessoa que tá naquele dia a dia pelo vínculo de amizades que eu criei, que minha família criou, né? Então meu trabalho começou especialmente ali. E aí, com o decorrer do tempo, meu avô, que eu falei, o Camarão, comprou esse sítio lá, ele montou, tinha vários coqueiros, né? Então, assim, era um espaço muito frutífero. E aí, sempre com a garra de trabalho, eu sempre tive o espelho do meu pai, sempre tive o espelho do meu avô, de comerciante. E eu mesmo achava que aquilo ali, pra mim, era... na verdade, eu achava, não, pra mim, hoje... é natural. O trabalho para mim é natural. Então, eu subia nos pés de coco, né? Arrancava o coco com o auxílio do meu amigo Manuel, que hoje trabalha numa padaria, especialmente lá no Parque Vitória, é padeiro. Mas o Manuel era uma pessoa que ajudava a gente lá no nosso sítio. E aí eu catava os cocos com ele, botava numa bicicleta cargueira.
Eu me lembro bem que essa fase já era uma fase de adolescente, eu botava o coco na frente, 50 coco na frente, 50 coco na trás, e ia de bicicleta para a feira do Parque Vitória para poder vender os cocos, né? Então, alguns comerciantes também, né, como é o caso do Martins, seu Martins, que a gente já tem um vínculo hoje, a esposa é professora e ele é comerciante há muito tempo, a gente sempre tem o costume de conversar, vendia coco para ele, os cocos d'água que eu não conseguia vender e às vezes o coco já estava seco, eu já catava o coco seco, já vendia para algumas padarias para poder fazer aquele bolo gostoso de macaxeira, né? Então eu sempre tive esse espaço de ter o meu dinheirinho, ter meu trabalho, então fui feirante lá no Parque Vitória, né? Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque nada disso me fez menor, muito pelo contrário, me fez ter mais qualidade de vida, ter mais experiência de vida. Então, hoje eu consigo sentir o que aquelas pessoas na feira sentem. Eu consigo sentir o que é o empreendedor que está saindo de casa todos os dias com a cara e a coragem para poder fazer uma venda, para ter o seu ganha-pão. E, decorrendo isso, meu pai passou no concurso público também. E isso tudo eu fui espelhando, né, o exemplo dele. E ele passou no concurso público, a esposa começou a empreender com um comércio. Fora o comércio, eu via muito eles estudando, a esposa do meu pai também estudando, começou a empreender depois da formação dela, se formou como professora, acho que é letras que ela é pós-graduada em pedagogia, tem algumas qualificações nessa área de educação. E aí eles montaram uma escola, posteriormente, com a decorrer da escola, eu fui fazer transporte escolar, né? Então eu fazia transporte escolar, eu me casei, né? No decorrer disso, a gente ainda vai falar, nesse meio tempo, a gente ainda vai falar sobre a minha parte profissional, né? E aí eu me casei, e aí continuei morando ali próximo, no bairro do Recanto do Turu, só que do outro lado, ali próximo ao Lebaron, que ali ainda é Recanto do Turu. Muita gente não conhece, mas passando pro outro lado também é Recanto do Turu. E aí eu continuei trabalhando com a escola, né? A escola, a gente tinha algumas atividades lá dentro da escola. Eu dava aula de xadrez para várias crianças. Nesse meio termo, eu também consegui, por algum tempo, trabalhar com esse transporte que a gente chama carrinho lotação, né? É muito usual ali na área Itaquibacanga, também lá na região da Nova Terra, Turiúba, né? E lá no Parque Vitória tem uma galerinha, né? Que a gente criou esse vínculo também com eles, porque eu também fiz isso, né? Então a gente tinha segurança de trazer e levar a criança para a escola. Muitos pais querem sair muito cedo para os seus trabalhos. A gente tem um transporte público muito precário naquela região. Então os pais acabam que contratando esses serviços para poder ter uma agilidade e uma responsabilidade de levar seu filho e trazê-lo para casa sã e salvo, né? Então, eu também fiz esse trabalho por conta da escola. Era um transporte de confiança. A criança assistia a aula na escola dos meus pais, né? E eu fazia o transporte escolar, junto com minha esposa também, que me auxiliava nesse meio tempo, até porque eu tinha uma outra atividade que eu também passei no concurso público. E ela, como ainda não tinha passado no concurso, ela acabava que tendo essa atividade laboral em me auxiliar, né? A esposa é uma auxiliadora, né? Que a palavra de Deus fala, e ela acabava, e sempre foi minha auxiliadora em tudo que eu faço. Ela acabava me agregando nos dias que eu estava de plantão na minha outra atividade profissional, né? Que eu sou funcionário público da Prefeitura de São Luís. E aí a gente acabou que chegou no ponto máximo. Com esse transporte escolar, eu sentia muito na pele a questão da infraestrutura. Porque na época,
Como eu transitava muito nas ruas, andava, tinha que buscar fulano, cicrano. E aí eu disse assim, cara, como é que resolve isso? E aí eu dei um start, né? Então eu comecei a fazer a faculdade de Direito, né? Então eu comecei a ler muito sobre leis, sobre direitos, sobre deveres. E aí eu comecei a buscar informações de como conseguir resolver aquela situação de infraestrutura na região dos parques. E era muito decadente, muita gente sofria e ainda sofre. Porque Pior do que hoje. Muito pior do que hoje. Então nós vamos tirar um exemplo aqui, o bairro do Jardim Turu. Hoje o bairro do Jardim Turu ele está todo drenado e está todo asfaltado. Mas nessa época não tinha uma rua asfaltada, não tinha drenagem. Tinha ruas que a gente às vezes tinha que deixar a criança na cabeceira da rua e andando até a residência para poder deixá-los com segurança após eles entrarem na residência. Isso demandava tempo, porque essa questão de entrada e saída de criança de escola, a gente perde muito tempo fazendo isso. Sim. Então, se eu deixasse a criança de carro na porta da casa dele, da residência, eu ganharia um certo tempo. Então, eu comecei a procurar as lideranças comunitárias da região, para quem que tem um trabalho comunitário, para saber quem era o elo de ligação entre a comunidade e o poder público, que é o responsável por resolver essa situação. E aí comecei a pesquisar nomes de pessoas, né, com o conhecimento que a gente tinha. E naquela época, infelizmente, a maioria das lideranças comunitárias, elas estavam alocadas em algum espaço de poder, seja na prefeitura ou no governo. E a população estava nesse meio cruzado e algumas lideranças comunitárias não exerciam seu papel de fato. Tu foi buscar respostas para os problemas do bairro, só que quem podia te dar essas respostas e resolver não estava preocupado com isso. Basicamente é isso. E aí a gente foi procurando saber se tinha algum vereador para fazer a ponte entre a prefeitura, saber se tinha algum representante naquela área que pudesse nos ligar ao governo do estado, né, na época. E aí a gente descobriu que todos as lideranças comunitárias elas estavam alocadas e cada um puxando para um lado e sem nada para resolver. E aí foi então que eu dei o start, né, sem reclamar, eu fui procurar solução. Digo, cara, se ninguém está fazendo, se ninguém está se levantando para fazer, eu já tenho uma vida teoricamente estabilizada porque sou concursado. Então eu não tenho necessidade de me trocar na política por cargos. Então eu vou correr atrás, né? Eu já tenho, não é muito, mas dá para manter minha família, para me ter meu lazer, para ter minhas que uma família normal, né, tem. Eu já tinha. Então não havia necessidade de eu estar fazendo a política para a politicagem ou para a troca de favores. E aí foi então que eu resolvi matar no peito e dizer, cara, em vez de eu ir atrás do outro, eu vou fazer. Né? Então foi aí que em meados de 2016, né? Mas também eu nunca fiz nada sozinho, é bom deixar claro, porque a maioria dos políticos, eles acham, eu fiz isso tudo só, isso aqui é meu. E eu não acho que isso é a solução, né? Então, claro, a gente é uma cabeça, é um representante, mas se você não tiver as pessoas por trás ou às vezes te sustentando, você não é ninguém. Sim. Então, juntou-se tudo, com todo o respeito que minha família tinha, com toda aquelas amizades que nós construímos ao longo dos tempos, né? Por ser um morador muito antigo. Nós somamos isso e aí a gente começou a encabeçar o trabalho político, né? Começou a tentar virar um representante, onde as pessoas olhassem e dissessem assim, cara, esse James aí é o cara que eu quero como representante, é o cara que vai brigar por mim. E esse trabalho já tem quanto tempo? Quantos anos? Nós estamos em 2024, isso começou em meados de 2015. 2015 pra cá, nós estamos aí já dá mais ou menos uns 9 anos, né?
E aí a gente começou a fazer esse trabalho, começamos a tentar ajudar as pessoas, né? As pessoas que eu falo daquilo que eu mesmo passava, que era correr atrás da infraestrutura, de uma melhor educação, de uma melhor saúde. Por morar no bairro, a dor também era tua. Eu sinto isso até hoje. Até hoje. Até hoje. Tu mora ainda no bairro? Eu moro no bairro. Qual bairro? Hoje, especialmente no Alto do Turu. Retornei pra lá. Mas já morei no Recanto do Turu, como eu já falei. Já morei no Parque Vitória. Consegue enumerar quais são os principais problemas, citar os principais problemas de toda essa região? Por morar lá, conhecer, tu consegue dizer quais são? Não só os problemas eu sei enumerar, como eu sei, às vezes, até o nome das pessoas que passam por problemas. Então eu sei inúmeros cadeirantes que hoje têm dificuldade de locomoção porque não tem asfalto, especialmente no bairro do Parque São José. Eu sei que lá tem uma cadeirante, eu sei que a casa dela, ela não consegue transitar direito e é uma estudante do Colégio Militar Tiradentes. A rua dela, como é? A rua dela, hoje, a rua dela está bloquetada. Mas quando ela tem um acesso para a rua principal, porque ela vai de cadeira de rodas para a escola, ela tem uma certa dificuldade porque o trecho que ela vai, que é o corredor de ônibus, ele está cheio de falhas, né? Não só de falhas de falta de asfalto, mas de buraco, de cratera. Nós temos uma cadeirante também lá no bairro do Nova Meritiba. O bairro do Nova Meritiba, ele não tem asfalto, ele não tem esgotamento sanitário. Nova Meritiba é aquele bairro logo após o Alto do Turu. Isso, é onde fica especialmente o ponto final do ônibus do Parque do Alto do Turu. Tanto o Alto Turu Coama quanto o Alto Turu Coab. Eu vi um vídeo teu recente em uma rua no Alto do Turu. Uma rua que recentemente tinha uma cratera, não sei se ainda tem, faz um tempo que eu não vou lá. É a Rua 35. Rua 35. Isso. Eu vi um vídeo teu de um problema gigante que teve lá. Sim. Os moradores também postaram vídeos, fizeram vídeos reclamando. Aquele problema, ele já foi resolvido? Ele é o principal problema? Ele já tinha sido avisado antes? Ou foi de repente? Explica a situação dessa rua aí pra gente, Rua 35. Não, aquela rua ali, ela sempre teve esse problema, porque, como tu tá falando, o problema da Rua 35, ela não é só especialmente da Rua 35. Existe a Avenida Nossa Senhora da Vitória. Que passa lá embaixo. Que passa na parte de baixo. Essa Avenida Nossa Senhora da Vitória, ela anda paralela ao rio que corta toda aquela região onde deságua todo o esgotamento dali. E nós não temos tratamento de esgoto e nós não temos esgotamento sanitário. E aí o que acontece? A Rua 35 ela precisa de uma drenagem profunda, mas para que se faça a drenagem profunda na Rua 35, é preciso haver a drenagem da Rua Nossa Senhora da Vitória, porque uma deságua na outra. Então não adianta você fazer o tratamento na Rua 35 e não fazer na Rua Nossa Senhora da Vitória. Então, uma precisa da outra. Da última, eu consegui visualizar, nós já denunciamos lá inúmeras vezes. E por último, 3 postes de iluminação caíram pública por conta das crateras que tem na Rua 35. Isso ainda não foi resolvido? Ainda não foi resolvido. Quanto caiu esses postes, tu sabe? Tá mais ou menos uma questão de um mês, mais ou menos. Um mês. Até então, alguns moradores estão ainda me criticando, criticando não a mim, mas a falta da resolução do problema, por conta que agora, além da infraestrutura que não tá tendo, agora não tem mais iluminação pública, o que deixa insegurança na rua. Meu Deus. Então as pessoas elas não conseguem entrar na sua casa. E além de não entrar na sua casa, elas não conseguem ter mais a iluminação pública porque os postes caíram. E a empresa responsável pela iluminação pública, elas não conseguem repor o posteamento porque não tem infraestrutura na rua. Meu Deus. Então são os detalhes assim. E teve um senhor dessa rua que infelizmente veio a falecer. Tiveram algumas reportagens, eu acho que inclusive você foi uma... Fui algumas vezes lá. Algumas vezes lá, teve uma reportagem na TV,
né, de grande audiência para todo o estado, e aí a prefeitura ainda não ajeitou. Essa Rua 35, ela tem um nome que é a Rua do Pé Cinzento, que é era um antigo bar da Dona Wanda, né, que uma senhora muito faleceu recentemente, a mãe do meu amigo Kekel, que também infelizmente já é falecido, do Paulinho, né? Então são vários irmãos da Quelinha. Então eu sei o nome de cada morador e sei. Ali é um canto do Pé Cinzento. Nós tivemos a presença do prefeito nessa rua. Na eleição de 2020 nós fizemos uma caminhada por essa rua, justamente porque eu queria mostrar às autoridades que me acompanhavam o estado que estava aquela rua, para que, se houvesse êxito naquela eleição, a gente tivesse a solução daquele problema. Ela é uma das ruas que ela corre paralelamente à 33, que é a antiga Rua do Eucalipto. Sim. Que era a rua que essas duas ruas, elas fazem parte da minha rua, da rua que eu moro, lá no Alto do Turu. Então eu tenho bastante conhecimento sobre isso que eu tô te falando. Então, até hoje não houve problema nem da 35 e muito menos da 33. Agora, como que isso é possível? Em pleno século XXI, estamos no ano 2024, já beirando ano de eleição, as eleições, na verdade, beirando as eleições, já iniciaram as pré-campanhas e ainda existe uma rua onde existem moradores, pessoas, famílias vivendo nessa situação, sem iluminação pública, com uma cratera que rasga do começo da rua até o fim, sem infraestrutura alguma. Como que isso é possível? Às vezes que eu fui nessa rua, eu consegui ver dois problemas. Tem também a parte da prefeitura de São José de Ribamar, e também tem um grande problema que eu consegui identificar lá, que é a falta da união do povo. Sim. Que às vezes a gente responsabiliza muito os gestores, a prefeitura em si. Acredito que nenhum vereador de São José de Ribamar tenha ido a essa rua. Eu nunca vi foto ou vídeo ou coisa parecida. Eu já cheguei a levar pré-candidatos a prefeitos lá. Sim. Nenhum deles puderam resolver. Ouvi até mesmo da boca de um que ali não seria possível porque seria muito caro o trabalho a ser realizado ali. Mas do outro lado eu vi também pessoas que não tomaram para si a sua responsabilidade, o poder de voto. Sim. Porque no dia da eleição provavelmente seu voto será contrário até mesmo das benfeitorias, daquilo que pode chegar até seu bairro, a sua comunidade, porque votam errado, ou até mesmo vendem seu voto. Eu vi um grande problema que se chama falta de união. Sim. Um povo desunido. A gente marcava para ir reportagem lá, nós fizemos reportagens, o povo não aparecia 3, 4, 5 famílias ali reunidas, e eu acredito que tu tenha enfrentado também problemas parecidos. Sim. Você é um cara que, ao meu ver, está de parabéns com relação ao trabalho que realiza no bairro. Sim. Porque você levantou uma bandeira que muitos não querem levantar. Sim. Quer tomar sol na cara mesmo, dizer, olha, estou aqui, estou lutando pelo povo, quero resolver os problemas desses bairros, mas nesse inteirinho de tempo você também não vê o povo se levantando como deve se levantar. Sim. Pessoas dizendo assim, estamos contigo, nós queremos vencer, nós somos do mesmo bairro, te conhecemos há muito tempo, você é uma pessoa ideal para nos representar dentro da Câmara de Vereadores. Sim. Então, existe esse problema. Agora, qual a solução? Qual a solução para esse problema? Eu sei que tu não vai desistir desse trabalho. Sim. Eu sei que é um objetivo que tu colocou no teu coração. Agora, quais são os meios para que esse problema, por exemplo, da Rua 35, para que ele venha a ser resolvido? Quais são os meios para resolvermos esse problema? Porque nós já vivemos em uma era tão avançada da internet, informação e tantas coisas, e mesmo assim ainda existem bairros que parecem mais um cenário de guerra. Parece que passou ali uma guerra, a terceira guerra mundial, passou por ali e deixou tudo destruído.
3 postes no chão ou mais. Sim, 3. 3 postes no chão, uma cratera que rasga a rua do começo ao fim. E eu queria saber de você, ao teu ver, com a tua experiência dentro da política, por tudo que tu tem observado, qual é a solução para problemas como esse? É a mudança do prefeito? É a mudança dos gestores que estão lá atualmente? Os 21 vereadores que as pessoas, às vezes, eu fazer uma enquete na rua, as pessoas não sabem nem o nome deles. Agora eu quero saber qual é a solução para esse problema, James. Eu vejo que a solução, ela é uma solução cultural. Eu sempre costumo falar, para onde eu vou, em qualquer reunião que eu vá, que o político, ele não consegue se debater ou bater de frente com a população organizada. Por que eu te falo isso? Porque assim, como tu acabou de frisar e tu acabou de afirmar, a população, ela precisa sair de casa, ela precisa se participar. Mas o que acontece muito hoje? E eu sou reflexo disso porque eu sinto muito isso. Tem um James ali no Parque Vitória, gritando todo dia, falando tal. Então, se ele tá fazendo o papel dele, tá tudo bem, deixa ele falar lá. Mas a responsabilidade, ela é mútua. Eu não sou político, eu não ganho como político. Eu não ganho... Você tem sua profissão, estudou para isso. Isso, eu tenho minha profissão, sou funcionário público. Então, as pessoas que trabalham no comércio, as pessoas que trabalham em qualquer outra área, elas também têm responsabilidades. Elas precisam dividir a responsabilidade comigo. Né? Às vezes o fardo fica muito pesado. Né? Então, as pessoas elas precisam entender que há uma divisão desse fardo. E aí eu não faço nada sozinho, como eu também afirmei já atrás. Se as pessoas dividissem esse fardo comigo e carregassem junto comigo, amigo, teria a solução desse problema. Por quê? Porque não falta dinheiro. Isso todo mundo sabe. Não falta dinheiro. E quando eu digo que não falta dinheiro, eu preciso falar e fazer uma conta rápido para ti. Nós estamos numa região ali limítrofe entre São Luís e São José de Ibamar. E aí todo prefeito que entra, ele diz assim: eu não ajudo aquela região porque a maioria das pessoas votam em São Luís ou votam no interior. E que de fato é verdade. Sim. Mas ali, o que importa? São as vidas ou são o voto? Então, se na cabeça do gestor público ela não entende que ali tem vidas, ela jamais vai fazer nada porque a cabeça dele está refletindo em voto. Então a população ela também tem que ter a capacidade de entender que o voto ela é a moeda não só de troca, mas ela é o combustível para modificar o político. E aí você cai nisso que você está falando. Muda o prefeito, muda o governador, muda os vereadores. Se a população quisesse e se realmente estivesse organizada e fosse organizada no propósito de ter as suas benfeitorias, correr atrás dos seus direitos, ele poderia mudar aquilo ali a qualquer tempo. A qualquer tempo. Inclusive, agora será a nossa oportunidade de mudar alguma coisa. Nós estamos prestes a ter a possibilidade de fazer a mudança. A oportunidade que nós temos está batendo a porta. Está batendo a porta, estamos há 3 meses de lá. E aí cabe a nós refletirmos e saber se aquela chinela, aquele tijolo, aquela telha, aquela madeira, aquele cimento vai valer a pena. Porque aí as pessoas elas precisam refletir se elas querem uma mudança individual ou se elas querem uma mudança coletiva. Se elas vão gritar no começo do ano se tem vaga na escola dela. Porque ali, o dinheiro que passa, o recurso, né? Que muita gente não gosta de falar o nome dinheiro. Fala recurso, né? Para ficar mais bonito ou esconder. Mas, de fato, é dinheiro. O dinheiro que você paga na compra de qualquer coisa, de uma água que você compra do galão, você compra, ali está embutido o ISS, ali está embutido o ICMS,
ali estão embutidos que você não sente. Mas cada compra que você faz em qualquer supermercado, em qualquer, vamos botar birosca, que é antigo, né? Qualquer birosca que você compra... Qualquer quitanda, ali tá embutido o dinheiro. Só que você não sente. e as pessoas, por falta de conhecimento, não conseguem ver isso. Não conseguem ver isso. Mas ali há uma arrecadação. E aí o que eu costumo falar para todos? Nós somos ali cerca de 80 mil pessoas naquela região. Nós temos mais ou menos ali umas 80 mil pessoas. 80 mil pessoas, se nós fizermos a divisão de quanto vale cada cidadão ali para o poder público, e se nós pegarmos ao longo do tempo a soma disso, vamos botar dos últimos 10 anos, ali já virou quase bilhão. Então você para quantos bilhões foram aplicados ali dentro. Você tem a UPA, você tem o posto de saúde, você tem o transporte público, isso tudo é pago com esse dinheiro que você não sente. Isso tudo é pago com dinheiro que você não sente. E aí a pessoa vai para a rede social brigar, o transporte público não presta, não sei o que, não tem no posto de saúde, não tem o que, na UPA não tá demorando, tá não sei o que. Mas aí quando eu aqui, James, líder comunitário, chego e digo, gente, vamos lá, vamos sair desse comodismo e vamos para frente, vamos lutar, vamos numa reunião. Aí você para e aí você olha. Parece que é confortável a situação que vivem, né? Porque hoje as pessoas elas utilizam a rede social como uma escape, né, de reclamação, né, de cobrança. Mas elas não veem que aquilo lá também, hoje a rede social, que é o que nós estamos fazendo aqui, que esse material ela vai para a rede social, ela tem um papel muito importante hoje no cenário político. Hoje, se o político não tiver rede social, ele não sobrevive, porque é muito difícil de mostrar trabalho. E como é que você mostra trabalho? Você mostra trabalho você fazendo essa engrenagem entre população e o líder comunitário. Então, não só o líder comunitário ele vai nas reuniões. Nesse último mês, nós ainda estamos com esse trabalho com a permanência do Colégio Militar Tiradentes, 6 lá do Parque Vitória. E aí, as pessoas elas não conseguem olhar a quantidade de reuniões que nós já fomos. Não consegue perceber que nós temos gastos com gasolina, nós temos gastos com alimentação, nós temos gastos de tempo. A nossa família, ela não tem a nossa presença, os nossos filhos acabam sentindo muito isso, a nossa esposa acaba sentindo muito a presença do marido na resolução dos problemas de casa. Então a população ela precisa abrir a sua mentalidade, os olhos sobre isso. Agora, é interessante como a população, eles são tendenciosos a levantar ou valorizar pessoas que não valorizam a eles. Comecei a me interessar por política, ligar a TV, o YouTube e assistir a sessão ao vivo. O que eu assisto, o que eu vejo naquele lugar é vergonhoso, com exceção de alguns. Mas a grande maioria que está ali é uma vergonha para a comunidade, vergonha para São José de Ribamar, vergonha para os nossos bairros. E principalmente quando eu vejo o líder de governo discursando. Principalmente. Eu vejo ali a falta de capacidade. Ele fala por várias vezes, estou há anos aqui e lutando dentro da política para chegar onde estou, venho de uma caminhada muito longa e tudo. Mas, sendo muito sincero, James, pessoas do perfil dele e outros que estão ali dentro, que sobem ali, pegam aquele microfone e discursam, que são discursos baratos. A própria irmã Nalva, sim, fiz uma pesquisa dentro do próprio Parque Vitória e outros bairros vizinhos, as pessoas estão decepcionadas com as promessas que essa mulher fez antes de ser
se eleger e o que ela tem entregue agora. O que ela está entregando para o povo agora simplesmente é resto. E os discursos dela dentro daquela Câmara são vergonhosos. E quando tu vai analisar o discurso de cada um deles, a prática de cada um deles, com exceção de alguns que se sobressaem, prometem e conseguem cumprir alguma coisa, e quem vai dizer melhor isso são os bairros que eles têm abraçado e atendido, não sou eu. É só uma análise bem rasa que eu faço de tudo aquilo que eu assisto. Eu sinto vergonha e não tenho coragem de assumir, de afirmar em rede pública, rede social, qualquer lugar que for, que eu me sinto representado por aqueles que estão ali. Sim. Não digo todos, mas a grande maioria que está ali não me representa. E se você está nos assistindo nesse momento, comenta aqui embaixo se você se sente representado pelos 21 vereadores que estão ali sentados e ocupando aquele espaço, dizendo que te representa de alguma forma. Comenta aqui embaixo se eles te representam mesmo, ou se você se sente como eu, uma pessoa que tem vergonha, sente vergonha dos representantes que nós, povo, levantamos para nos representar. Agora, o que mudaria essa história, James? Esses discursos baratos, um líder de governo que tem um discurso fraco, outros pré-candidatos que estão tentando se levantar, mas simplesmente nascem da noite pro dia. Tu vai ver o histórico das pessoas, eles nunca fizeram nada pelo povo, não trabalham pelo povo, mas de repente levantou uma bandeira dizendo: eu sou pré-candidato e quero ser um dia um representante teu dentro da Câmara de Vereadores. O que mudaria tudo isso? Será que é a mudança de mentalidade do povo? Ou, de fato, pessoas que respeitam a comunidade, como você? Eu te tenho como alguém que respeita a comunidade, porque teu trabalho é de longas datas, e se eu já perguntei, já pesquisei com várias pessoas, fiz uma pesquisa dentro do Alto do Turu, dentro das minhas redes sociais, com pessoas também de caráter do Alto do Turu e de outros bairros da região dos parques, e me falaram a mesma coisa de você. Você é um homem guerreiro, trabalhador, que luta por aquela região há muitos anos e merece ser eleito. Merece nos representar ali dentro daquela Câmara e ocupar um espaço. E até mesmo tirar alguns desocupados que ali estão sentados, que aparecem em tempo de eleição nos bairros, batendo nas portas pedindo voto. É o que eu ouço do povo. Agora, é a mente do povo que deve mudar ou deve se levantar mais pessoas como você? A população se sente assim, não é só você. E eu falo como população aqui, isso, diante de um pré-candidato. Isso. E como eu te digo, eu não me sinto político. Eu me sinto como você tá aí, do outro lado. E antes de eu ser político, eu sou população. O que eu não quero pra mim, eu não posso querer pros outros, né? Então, e nem pra mim. Então, é bem fácil falar isso. E a solução é a mentalidade da população. Resumindo, é isso. Por quê? Porque nós estamos aí há 3 meses de fazer uma escolha e nós temos a possibilidade. Eu falar de mim é muito clichê, né? Eu começar a falar minhas características, que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu nunca gostei de prometer nada para ninguém, nem emprego, mas o que tá na medida do possível para me fazer, eu faço. De ajudar, eu ajudo. E sem troca de favor, porque eu acredito que o reflexo da minha votação precisa ser o reflexo do meu trabalho. Que as pessoas olhem. Eu nunca parei. Nós estamos fazendo que nem a história. Eu estou há 10 anos, tipo cantiga de grilo. Todos os dias. Todos os dias eu saio da minha casa com um propósito. E olha que eu tenho atividades. Eu tenho meu plantão do meu serviço. Às vezes eu entro numa escala extraordinária. E até no meu serviço eu estou servindo o povo o tempo todo. Tentando resolver problemas. Aliado a isso, eu estou estudando. Porque é muito importante a gente chegar no local daquele qualificado. Exatamente. Entendeu? É muito importante. As pessoas às vezes dizem, para ser o critério para ser vereador, para ser político, você não precisa de uma qualificação profissional, mas deveria ter. Deveria. Porque deveria ser um dos requisitos
Por quê? Porque ali uma das principais atribuições do poder legislativo é legislar, é criar leis. E como é que você, sem um conhecimento prévio, básico que seja, sobre determinado assunto de criar leis, você vai criar uma lei para dentro de um município? Então isso é inadmissível. Eu fico às vezes assim me perguntando, gente, por que alguém ainda não criou o concurso público? Quando você vai fazer o concurso público, tem um edital. No edital tem as características que você deve preencher e você vai fazer uma prova. E aí por que para você assumir um cargo público, você não precisa ter uns requisitos, dentre eles a qualificação? Inclusive, eu tô diante de alguém que é concursado. Sou concursado. Que estudou para estar ali. E recentemente eu vi um outdoor. Sim. Tua foto anunciando alguma coisa. Cara, o que é aquilo? Assim, eu até escrevi algo essa semana nas minhas redes sociais, que o sentimento do concursado é algo assim libertador. Sabe? Assim, o concurso público, ele é muito difícil. Ele não é fácil. Então eu passei 2 anos quando eu jogava bola, né? Tinha um sonho de ser jogador de futebol. Cheguei aí a São Paulo, fazer alguns testes, né? E tive que retornar para São Luís. Joguei em alguns clubes aqui, no Bacabal, Maranhão. Fiz teste no Sampaio Correia. E eu tinha o sonho de ser jogador de futebol. Só que a grande parte dos jogadores, só 7% viram profissionais. Dessa galera toda aí que é apaixonada pelo futebol, só apenas 7% vira profissional. E apenas desses 7%, 2%, salvo engano, é que viram de alto padrão, né, diferencial para poder jogar fora. E aí eu tive que fazer uma escolha nos meus 17 anos para 18 anos, que foi quando eu tive que sair do ensino médio. Meu pai lá chegou, já era concursado, ele também, né? Como eu te falei anteriormente, eu via ele estudando, e o filho, ele é reflexo daquilo que o pai faz. Eu olhei meu pai estudando, e aí quando chegou no meados de 18 anos, ele disse assim, 17 anos, na época eu terminei com 17, meu ensino médio, ele disse assim: você quer a faculdade ou você quer uma estabilidade de um emprego? E aí ele foi me orientar, né? Ele foi muito sábio naquela época. E aí eu fiquei assim. E aí ele foi me mostrando com a conversa: ó, a faculdade você vai passar mais 4 anos estudando. E aí você vai fazer um concurso público para ter uma estabilidade. Ou você sai do ensino médio e faz logo o concurso público, que naquela época, um dos requisitos que nós falamos há pouco, um dos requisitos era ter o ensino médio. Hoje já a grande parte dos concursos é nível superior. Então eu tive a orientação do meu pai e resolvi largar o futebol e ser um estudante profissional do concurso. Eu passei 2 anos da minha vida sem fazer nada, só estudando, né? Fazendo concurso, levei porrada em vários. E aí eu tive uma ajuda muito grande também de um amigo de longas datas, que é o Wellington do curso, hoje deputado, era dono do curso Wellington. Fazendo um merchan logo pra ele aqui, né? Mandar um abraço pro meu amigo. Vou cobrar ele, esse filho da mãe. Mandar um abraço pra ele. E o Wellington me ajudou muito, era um cara muito incentivador. Então o Wellington, ele mudou a realidade. Não é que ele estudou pela gente, mas ele era um cara que não conseguia te olhar do lado de fora da sala de aula no curso dele. Não era um cara que ele é um cara muito incentivador. E nesse incentivo que ele me deu, eu continuei estudando, até que passei. Meu primeiro concurso que eu passei para a Polícia Militar. Só que eu passei excedente lá atrás, né, no rabo da fila. E aí você tem a opção de permanecer estudando ou você parar por ali. E aí eu continuei estudando. Eu já trabalhava na SMTT como serviço prestado, era contratado de uma cooperativa que prestava serviço para aquela secretaria. Na gestão, eu não me lembro de qual foi, mas foi em 2004, acho que foi gestão, foi antes de Castelo, acho que foi Tadeu. E aí Tadeu Palácio veio e revolucionou. Hoje eu sempre falo isso, que foi o melhor prefeito que São Luís já teve, foi o Tadeu Palácio.
porque ele teve a preocupação de trabalhar o serviço público. Ele fez vários concursos públicos, dentre esses vários concursos públicos ele fez da SMTT. E aí eu disse, rapaz, eu vou fazer esse da SMTT porque... E meu pai, o concurso que ele passou foi para a Polícia Civil do Maranhão. Meu pai era policial. E aí a gente tem sempre o espelho do pai, né? E aí eu queria esse negócio da polícia e... apesar do agente de trânsito ele trabalhar fardado, ele é um agente civil, né? Tanto ele quanto a guarda municipal, que muito se discutiu nessa situação do colégio militar. O guarda municipal, ele apesar de trabalhar armado e fardado, ele é um agente civil, né? Isso é uma nomenclatura do direito, né? Que muita gente conhece sobre isso. E aí eu passei no concurso de agente de trânsito de São Luís. E eu já trabalhava na SMTT há 4 anos como agente administrativo. Eu passei por todos os terminais de integração, pelo sistema de bilhetagem, implantação de sistema de bilhetagem. Trabalhei em todos os terminais como operador de plataforma, que a gente chamava, aquela pessoa que ficava organizando fila e colocando as pessoas para dentro do ônibus. E por incrível que pareça, a gente precisa disso, né? Para as pessoas não furarem fila. Que hoje você olha, é uma verdadeira bagunça, porque ninguém respeita mais de ninguém. E eu não falo só especialmente dentro lá dos terminais, eu falo de uma forma geral. Então as pessoas não respeitam as outras, né? Então a gente fez o concurso público e, cara, eu me apaixonei pela profissão. E aí a gente foi galgando o tempo, nós já estamos lá. Eu costumo falar, o concurso público aconteceu em 2007, são 16 anos que nós estamos lá, mas eu já era um funcionário um pouquinho mais antigo. Dentre 2.500 funcionários que tinham dentro da SMTT na época, entre todos os terminais, administrativo, só 12 passaram no concurso público. E eu, graças a Deus, eu louvo a Deus hoje todos os dias, que eu fui um desses 12 contemplados, graças ao meu esforço, ao meu estudo, a minha dedicação, a minha perseverança, né? E a gente, graças a Deus, está até hoje lá como agente de trânsito. E os outdoors foram reflexo disso, da amizade que eu tenho com o deputado Wellington, de toda essa perseverança que eu tive ao longo do tempo. E acabar que a gente criou um vínculo de amizade muito grande, independente de política. Eu sou amigo do Carlos Wellington, né? Eu não sou amigo do deputado Wellington, eu sou amigo dos Carlos Wellington, o cara que começou lá. Meu pai também estudou lá no Curso Wellington. Como nós morávamos ali na região do Monte Castelo, existia um outro cursinho também, que era o Nonato Lopes, né? Era um curso também ali no Monte Castelo. E logo no começo do curso Wellington, que funcionava no João Paulo, meu pai foi estudante de lá. Meu pai trabalhava na Caixa Econômica, como digitador na Caixa Econômica do João Paulo. Meu pai é ex-militar também, é militar do 24BC. Eu não tive essa felicidade até porque eu acho que por conta da estatura, né? Eu não tive essa felicidade de ser das fileiras do Exército. E aí eu continuei estudando, passei em outro concurso, tornei a fazer o concurso da Polícia Militar em 2012. Passei para a cidade de Zé Doca, no Maranhão, dentro do número de vagas. Fui aprovado também lá nele. Fiz os testes e tudo mais, e quando foi para o curso de formação eu tive que escolher entre ir para a Polícia Militar ou continuar cursando minha faculdade, que eu estava concluindo o curso de Direito, que até hoje ainda falta fazer algumas pendências que tem para poder fazer a formatura. E aí ainda não formei por conta dessa demanda de serviços que a comunidade me exige, né? Tanto serviço como a SMTT, e aí eu preciso sentar para me poder fazer meu TCC, que é a fase final do curso, e apresentar o TCC para me poder ser diplomado e fazer a prova da ordem, que, né, a gente fez uma vez só. Infelizmente a gente não teve êxito, mas a gente vai continuar até que a gente vai passar, porque eu sou perseverante e nós vamos continuar estudando. E aí nós estamos nesse... Tudo na vida é projeto, né? Nós estamos no projeto agora da eleição 2024
Então, enquanto esse projeto ele não ser finalizado, mesmo com um objetivo favorável ou desfavorável, nós temos que cumpri-lo até no final, para que a gente possa dizer assim, ó, findei, acabou, ganhamos, não acabou, vamos buscar outros projetos e continuar as habilidades. Parabéns, James, pelo desempenho e também por não desistir, pela perseverança. Agora, eu queria que tu olhasse para tua câmera ali e falasse pro povo por que que o povo de São José de Ribamar precisa conhecer a tua história e também por que você se colocou como pré-candidato a vereador de São José de Ribamar. Pessoal, primeiramente eu quero dizer para vocês que eu preciso que vocês acreditem no que eu estou falando. Eu preciso que você aí do lado da telinha entenda que eu estou falando com toda a humildade do mundo e com o que eu sinto no coração, que eu estou do lado de vocês. Eu não quero desistir de lutar pelas nossas comunidades. Eu não sou um cara que quero sair daí quando a gente ganhar, como acontece muito. Sou um cara que eu quero continuar batalhando, quero galgar passos maiores, e eu só vou descansar quando eu olhar as pessoas da região dos parques com dignidade. E eu não falo só dignidade de infraestrutura, eu falo dignidade onde você tem uma boa educação, você tenha uma saúde de qualidade, você tenha também a infraestrutura, um transporte público de qualidade. Então eu preciso que você acredite no que eu estou falando. Então eu preciso da ajuda de você, eu preciso da sua parceria. Nós juntos, nós podemos alcançar muitas coisas, mas para isso nós precisamos nos entrelaçar, nós precisamos confiar um ao outro. Você precisa confiar em mim e eu preciso confiar em vocês, para que juntos, tudo isso que está sendo conversado aqui precisa não só ficar na palavra, mas entrar em exercício, entrar em algo que nós venhamos estar conseguindo colocar de concreto, né? Para que a gente possa ter uma dignidade ao morar, porque a gente, quando passar dessa fase aqui, que a gente for para o outro mundo, morarmos com Cristo, cada um de nós deixarmos nosso legado, um legado onde nós fizemos nossa missão aqui nessa terra. Eu tenho uma missão de cuidar de pessoas, seja na área religiosa ou seja na área profissional, tá? Eu amo cuidar de pessoas, eu amo viver essa vida que eu vivo, eu amo estar fazendo novas amizades, conversando com a população, conversando com o povo, sabendo as dores do outro, para que de alguma forma eu possa ajudar de alguma forma, porque a palavra de Deus ela é bem clara: levai as cargas uns aos outros, para que a gente viva melhor. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe e vamos à luta. Um abraço, vem com a gente. Aproveita a oportunidade também para falar aí pro povo por que eles devem se inscrever no Launecast, por que eles devem assistir o Launecast. Aí lá vai eu te babar de novo. Eu já falei isso pra ele, cara, o Thiago é um cara sensacional. O Thiago é um cara muito talentoso. Eu já falei isso pra ele ontem e torno a falar pra vocês aqui. Ele precisa também da sua ajuda. A rede social ela é muito importante. E pra esse cara explodir, ser um dos melhores, não só de São Luís, da região metropolitana, do Maranhão, mas ser um dos melhores do Brasil, ele precisa da sua contribuição. E é muito simples, é só você ir lá, ativar o sininho, ativar as notificações, meter um comentário e fazer o compartilhamento. E vamos fazer esse monstro, né, ser bem sucedido, monstro no bom sentido, claro.
né? Assim, que eu sinto que ele tem um talento extraordinário a ser lapidado, mas nós precisamos ajudá-lo a expandir o trabalho dele. E aí ele tá aqui e mais uma vez eu vou dizer, cara, você é sensacional, você tem um talento extraordinário dentro de você e eu tenho certeza que Deus conhece seu coração, sua mentalidade e um dia você vai ser um dos maiores. Amém. Né? E se eu puder ajudá-lo nessa caminhada, você pode contar com o meu abraço, minha mão amiga, que nós vamos fazer isso acontecer porque você merece e você tem um coração também grandioso e quer ver o bem das outras pessoas. E quando as pessoas querem ver o bem das outras pessoas, a gente não pode deixar passar isso despercebido e você tem que explodir para que as outras pessoas possam ser ajudadas por você. Amém. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Agradeço tua colaboração aqui, por estar aqui com a gente, sentar nessa mesa e ter batido esse papo aqui comigo. Você que assistiu o nosso podcast até o final, não esqueça de se inscrever, de compartilhar, deixar seu comentário lá no Necast. Um bate-papo muito gostoso, muito bom de se ouvir. Você precisa fazer parte de tudo isso que a gente está fazendo por aqui. Vem-te embora.